eu acho que eu já passei praticamente tudo que você precisa saber para você progredir e crescer nessa área. Entendeu? Então vou fazer um teste aqui para ver se você entendeu. Por exemplo, eu abri aqui o hino 571, que a gente já viu. Ou melhor, 570, certo? E aí, o que que diz aqui, ó? Qual que é a primeira coisa que eu vou olhar? É isso aqui, ó. Você sabe o que que essa figura quer dizer? Clave de sol. Se você não sabe, é porque você nunca viu. Aí está no sal, hein? Porque até você se familiarizar com isso aqui, você vai ter que repetir isso muitas vezes. Mas é só isso. Repetir é fácil. O que você tem que fazer toda vez? Olhar essa figura aqui. Por quê? Porque quando tá nessa figura aqui, na primeira linha vai ser Mi. Na segunda Fá. Na segunda, na verdade, é Sol. Mas entre a Sol e a Mi tem um espaço vazio que, se a bolinha tiver ali, é Fá. Beleza. Então você vai repetir isso até... Então aí, tipo assim, que nota que é essa aqui, ó? Aqui já é outra clave, ó. Então, no início das 5 linhas vai ter um desenhozinho assim, ó. Sempre vai ter um desenho. Essa aqui é a Fá, você vai acostumando com ela. Esse aqui é Sol. Então, enquanto na Sol é Mi, na Fá é Sol. Entendeu? Então, tipo, é só um macetezinho. Se você memorizou uma, ou a clave de Sol, ou a clave de Fá, aí o resto é só detalhe, porque você vai só fazer um cálculozinho, beleza. Então aqui tá falando aqui que é um Sol, um Mi e um Sol. Essas duas bolinhas aqui, essas duas notas na clave de Fá. Eu imagino assim que essa partitura aqui, ela foi escrita aqui pra essa aqui ser tocada no instrumento, por exemplo. Na verdade eu nem sei dizer exatamente, mas independente do instrumento que você tocar, se você for cantar e tal, tudo aqui tá uma harmonia, fazendo uma melodia. Então vai lembrar o que o autor escreveu aqui. Então, tipo assim, o que que eu faço? Nessa clave aqui de Sol, tipo assim, essa bolinha aqui tá Mi, não, tá um Dó e um Ré. Dó sustenido e tal, mas não vou entrar em todos esses detalhes. O que eu quero chegar aqui é somente na técnica que eu vou usar. Por exemplo, eu vou tocar isso aqui no instrumento. Vou procurar lá no meu instrumento. E aí, tipo assim, ó, eu precisaria pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque, tipo, quando eu quiser fazer no ritmo, ou quiser tocar com a banda e tal, eu tenho que estar pensando assim, ó, no que eu tô fazendo, junto com a pulsação que eu tô acompanhando, por exemplo, a gente está no conjunto, entendeu? Então eu tenho que conseguir pensar no que eu tô ouvindo e no que eu tô no que eu vou tá fazendo ao mesmo tempo. Então, para desenvolver isso, eu tenho um exercício bem simples, que é o quê? Tipo assim, você pode escrever isso lá aí também, né? Que seria exatamente, ó, até com essa figura aqui, ó, já dá pra fazer, ó. Por exemplo, eu vou praticar, executar o tempo 1 aqui, ó, juntamente com o tempo que, na verdade, essa bolinha aqui vale meio, né? Vamos chamar de meio. Se a gente manter a proporção, a gente pode chamar de outros nomes. De 1, por exemplo, esse meio. Mas vamos chamar esse aqui de meio e esse aqui de 1 por enquanto. Então, enquanto um tá fazendo 1, o meio tá fazendo 2. Por quê? Aí, enfim, é uma lógica, né? Se você não entender, você me pergunta, que é uma coisa, assim, pra mim que é óbvia. Mas se não for pra você, não tem problema, que pra mim também no início não era. Mas, enfim, o exercício, assim, que vai te desenrolar nisso aí, se é que você não tem, aí é o seguinte, eu colocar um metrônomo, né? O metrônomo é um aparelhozinho aí, se você tá em um celular, você vai baixar aí no aplicativo, qualquer celular vai conseguir baixar aí no Play Store, só digitar lá metrônomo. É um aparelhozinho, é como se fosse algo que vai te dar a pulsação. Você vai ficar só fazendo esse barulho assim, ó, no ritmo. Aí você escolhe o ritmo, você varia a velocidade. Aí eu indicaria que você colocasse numa velocidade na menor possível, né? Que é para você ir raciocinar,
até o próximo movimento e tal. E aí depois você vai aumentando aos poucos. E qualquer música que você aprendeu ela pausadamente, bem lentamente, aí você vai aumentando o metrônomo, vai aumentando a pulsação, a velocidade, até que você consegue fazer, sim, você vai ter um limite, né? Você vai ter uma velocidade que você não consegue ultrapassar, né? Mas apesar que você vai, enfim, isso é o caminho. Agora, para desenrolar a ideia de pensar em duas coisas ao mesmo tempo, é você ficar marcando o pé, lendo uma figura, por exemplo, você vai ficar marcando o pé lendo uma figura como se fosse de um. Enquanto na mão você com o pé assim, né? Você coloca o pé no chão e fica assim, ó. Né? Quando você, vamos supor que você tá ouvindo uma música e aí começa a bater o pé assim, ó, como se fosse minha cabeça aqui, ó. Imagina que o pé tá lá no chão assim, ó, batendo. Não é só a ponta do pé. Então, tipo, quando eu faço esse movimento, eu tô representando aquela figura de um tempo. Então aí depois eu vou aumentar, né? A proporção aqui, a inicial aqui que eu vou passar é 2 por 1. Por exemplo, quando você bate o pé uma vez, na palma você bate 2 vezes. Então vai ficar... Tan. Olha só, ao invés do pé eu vou fazer com a boca. Imagina que a boca minha é o pé. Tan, 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 tan. Ou melhor, tan, 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 tan. Então faça isso. Enquanto você faz tan uma vez, tan, 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 tan. Com a palma você faz duas. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Mais ou menos assim, vai. Aí você brinca com isso, independente de ser com a boca, com a mão, com o olho. Mas pensar em duas coordenações motoras diferentes ao mesmo tempo. E aí depois você vai aumentando, né? É tipo assim, com 4 por 1 eu leio praticamente qualquer música, né? Vai ter suas músicas diferentes. Não é que é diferenciado, mas algumas músicas que vai ter essa característica de mais de um, de 4 por 1, né? Mas assim, 4 por 1 pra mim eu nunca precisei de mais que isso. Apesar que vai ser enfim, treina até 4 por 1 que você vai longe. Certeza você já vai estar satisfeito já. Imagino eu, né? Eu não sei que seu nível que você quer chegar seja, sei lá. Mas enfim, você entendendo a lógica já é o bastante para você chegar nos lugares onde você quiser, né? Porque aí você vai só desenvolver exercício mirando naquele exato onde você quer. Mas enfim, aí o 4 por 1 seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enquanto o pé tá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tipo isso. E aí você brinca com isso e tipo, com isso você tá fazendo percussão praticamente, né? Que é tipo só movimento. Assim, não é só movimento, percussão, não é só isso, né? Mas enfim, tá voltado mais pra percussão. E aí depois ao invés de ser só um toque num lugar, num lugar só, você vai colocar isso em notas diferentes, por exemplo, no violão. E aí é isso que tá acontecendo aqui, por exemplo, na música. Enquanto no violão tá tocando essas duas notas, na voz tá tô tocando duas notas, tô cantando duas vozes, ó, duas notas durante um tempo das notas do violão. Enquanto no violão tem. Então faz o seguinte, pega aí, vamos supor que você tá com um novo inário adventista que eu não tenho ainda. Aí você pega lá, qual que é a primeira nota? Na clave de Fá. Você quer tocar violão? Aí vai lá, calcula direitinho, descubra qual que é a nota. Me pergunta aqui, manda uma foto dela aqui que, sei lá, abre uma conta aí no YouTube e faz um vídeo e manda aqui pra mim que eu vou ter com toda satisfação te ajudar nisso aí, beleza? Mas se você quiser realmente, você vai tomar esse passo, né? Que eu tô aqui dando uma coisa assim pra mim assim que é muito valioso que eu tô dando aqui.
Mas porque, tipo assim, foi duro, né, pra me desenvolver, confirmar e provar esse segmento, né? Mas é isso, eu quero ser útil. Quero ser útil. Então me pergunta, e aí você vê, aí qual que é a nota cantada? Aí você vai lá no instrumento também. A nota cantada aqui, por exemplo, as primeiras notas é essa. Tum. Aí depois vou. Independente da que seja sua, da música aí você vai lá, toca ela, sintoniza sua voz junto com ela. E aí é isso. Então tipo, essa com 2 por 1 aqui, ó, eu toco essa música toda. 2 por 1. Praticamente é isso. Com essa técnica aqui que eu te passei, aí o que que acontece? Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque se for a primeira vez, você não vai conseguir. Então aí eu tenho uma técnica que eu acredito que vai fazer você fluir. Só que aí você tem que ter persistência e acreditar no que eu tô te falando. Que seria o quê? Imaginar pausadamente. Escreve seu pé dessa forma assim, ó, levantado. E desenha ele também assim, ó. Desenha uns pauzinhos simples aí no seu caderno. Imagina ele um em cima, um embaixo. Aí na frente você escreve também um ele levantado assim, né? Levantado. E aí na mesma folha aqui na frente, você desenha ele abaixado, um levantado e um abaixado. Por quê? Porque tipo, isso é um exercício para desenvolver a coordenação assim de 2 por 1. Para quem ainda não toca, não tem assim uma coordenação mais assim avantajada, né? Digamos assim, desenvolvida, coordenação motora. Então aí você vai fazer o quê? Você põe o pé no chão assim, exatamente no tempo que eu tô te falando aqui, ó. Sem pressa, pausado. O que que é pausado? Quando você dá um pausa lá no vídeo, o cara tá lá assim, ó. Então esse movimento assim em pausa é o que você vai deixar o pé lá no chão assim, ó. E aí você fecha a mão assim, ó, para imaginar que é o momento que o pé bateu no chão, sua mão também. Aí você vai continuar com o pé no chão e vai abrir a mão. Ou as mãos, né? A palma, as palmas, vamos supor. Aí depois você vai levantar o pé lentamente. Enquanto você levanta o pé, você fecha a mão. Pra quê? Pra quando o pé estiver lá em cima, sua mão esteja aqui de novo. Aí quando você tá com o pé levantado e a mão aqui, você permanece com o pé levantado e a mão você abre de novo. Então se você desenhar isso no papel, você vai desenhar assim, ó, o pé no chão, né, digamos assim, e a mão aqui. Aí depois você desenha um outro pé no chão ainda e a mão assim, ó. Eu até fiz aqui, eu até me atrapalhei aqui nas palavras, mas faz primeiro o desenho assim, ó, um com o pé levantado, outro com o pé abaixado. O pé levantado e outro abaixado assim na frente. Faz vários desenhos desses assim, ó. Quantos couberem aí na folha que você tá desenhando. Então, tipo assim, ó. Entre esse desenho aqui do pé no chão e o pé levantado, vai caber dois desenhos assim com a mão. Seria assim, ó. Vou até exemplificar aqui. Ver se fica fácil. Pé levantado. Vou até levantar o pé mesmo. Levantar assim mesmo. E a mão aqui, ó. O exercício que você vai fazer é isso, ó. Levanta a mão, abaixa o pé, junto com a mão. Depois você vai abrir a mão e vai levantar o pé e fechar a mão. Só que isso tem que ser sincronicamente, não exatamente do jeito que eu fiz aqui agora, que era só pra gente entender, né? Mas assim, ó, seria assim, ó, levantei a mão. Quando eu tô abaixando o pé, eu tô fechando a mão juntamente, ó. Pra quê? Pra me imaginar que o momento que ele bate, que o pé bate no chão, minha mão também tem que bater. Então sem pressa. O importante é que eu entenda e
conheça esse caminho, domine essa coordenação. Esses dois pontos de equilíbrio, esse é um ponto de equilíbrio e esse é outro. Dois pontos de equilíbrio. Então beleza. Mão no chão, mão na mão, pé no chão. Aí eu abro a mão e vou levantando o pé e fechando a mão. Quando chegar aí em cima, tem que estar com a mão fechada. E assim, ó. A ideia é que você simplesmente... Ou tô levantando a perna, né? Mas a ideia, para não ser tão cansativo, só pôr o pé assim no chão, você senta, né? Levanta o pé, a ponta do pé e faz esse movimento. Quando der fé, você vai estar fazendo 2 por 1 sem perceber. E aí, depois eu posso dar aqui algumas ideias assim de 4 por 1, que é praticamente a mesma coisa, né? Mas aí eu tenho um sentimento, né? O que eu penso. Mas inicialmente pensa, exercita esses aí. Dá um susto no cachorro aí, na moral. Dá um susto nele que ele vem. E aí a gente prossegue na próxima, beleza? Até. Aqui, ó.